Deus é bom. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como tema da fonte à cisterna, uma escolha crucial. Eu sinto que Deus nesse tempo tem realmente derramado do seu rio sobre a igreja. E é muito importante a gente ficar atento para beber a água do local correto. Amém? Mas antes de eu começar, eu queria orar com você. Se você puder, curva a sua cabeça. Vamos pedir para o Espírito Santo trazer a revelação dele nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em tua presença, Senhor, compartilhando a tua palavra. Nós queremos pedir, Senhor, nesta manhã, que o teu Espírito trabalhe em nosso coração. Senhor, declaramos aqui que o Senhor tem liberdade em nosso meio para fluir da forma como o Senhor quiser. Senhor, mas nos dá entendimento que não há outro caminho, não há outra fonte para beber que não seja o Senhor. Por isso, Pai, fala ao coração dos meus irmãos nesta manhã, ao meu coração também, que o nosso ouvido esteja aberto, Senhor, e atento para ouvir a tua palavra, e o nosso coração seja uma terra boa e fértil para o fluir dessa mensagem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar lendo o texto de Jeremias, livro de Jeremias, no capítulo 2. Quero ler o verso número 13. Jeremias, capítulo 2, verso número 13. Amém? Se você tem a sua Bíblia aí no seu smartphone, ou a sua Bíblia física. O texto diz assim: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Só esse texto. Irmãos, o texto expressa, naquele momento, a tristeza de Deus em relação ao seu próprio povo. Através do profeta Jeremias, Deus faz isso. E ele descreve duas ações graves cometidas pelo povo de Israel. Ele fala: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. E nos dias que Deus libera essa palavra através do profeta Jeremias, não havia água encanada, e o povo dependia do quê? O povo dependia dos mananciais para sobreviver, dos mananciais de água. Mas foi passando o tempo, tanto pela falta de manancial, como pelo próprio comodismo do povo, que tinha que buscar água todo dia. Manancial, você tem que buscar água todo dia. As pessoas começaram a usar um sistema alternativo, que chamava cisterna. E você certamente já deve ter ouvido falar disso. Cisterna é um reservatório. É um reservatório que retém ali as águas da chuva. É muito prático, né? A água caía ali e tal. Então, em vez de buscar água todo dia, eles armazenavam a água e evitavam muitas vezes uma caminhada longa, uma caminhada distante, até o manancial onde tinha uma água que fluía, digamos assim. Se você pegar na palavra de Deus, Deus usa diversas vezes essa analogia, né? Falando de Jacó com Raquel, ali o encontro de Jesus com a mulher samaritana também. Enfim, tem muitas analogias em relação a isso. Mas eu quero falar desses dois pontos, começando pelas cisternas, e como isso tem relação com a nossa vida, basicamente com o nosso cristianismo. E é muito importante nesse tempo a gente discernir que tipo de cristianismo a gente tem vivido, de que água nós temos bebido, qual é a fonte que nós temos buscado a presença de Deus.
Então o povo começa abandonando o Senhor, abandonando o manancial e cava cisternas. Mas a Bíblia diz que não era qualquer tipo de cisterna, qualquer tipo de vala, de poço. Era uma cisterna rota, uma cisterna que havia uma fissura, um buraco. Enfim, quem mora em prédio principalmente já deve ter em algum momento se deparado com a situação de para tudo, ninguém mais usa piscina porque apareceu uma rachadura, e, né? O Binho está vivendo isso aí, né? Binho mora num prédio, eu sei porque eu já morei lá, né? Um negócio feio ali. Para tudo, ninguém pode usar porque põe a água e a água vai vazando e vazando e vazando. Ela fica até por um tempo ali, dá até para usar por um certo tempo, mas passa um tempo, a água começa a ir embora, começa a baixar o nível. E no caso da cisterna, a água vai fazendo o que? Ela vai se misturando com o barro. Porque naquela época não tinha todo um sistema de tratamento, azulejo, porcelanato, era barro mesmo. Então, qualquer um sabe que uma água na fonte, uma água que está circulando, tem uma qualidade, tem como é que eu vou dizer, um sabor, é muito mais saudável do que água parada. É ou não é? Água parada dá dengue, né? Água parada cria mosquito, água parada é impressionante, né? É um negócio terrível, você não pode beber aquilo. Mas a grande questão, o enfoque de Deus, é que aquela cisterna não funcionava, ou não funcionava para o povo, de fato, beber daquilo que eles precisavam. E o Senhor faz uma analogia espiritual dizendo o seguinte: o Senhor chamou de cisternas rotas, cisternas rompidas, aquilo que o povo vinha fazendo, não pode armazenar água. Irmãos, o que isso significa para nós? Vai passando o tempo, principalmente se a gente está na igreja, andando, vai levando, aquela coisa toda, sabe? Aquele cristianismo do domingo, de manhã. E a gente acha que pode driblar alguns princípios que se chama busca diária. Eu não posso ter na minha cabeça que eu posso me alimentar espiritualmente, que eu estou bebendo da água do manancial. Manancial é algo que flui, que corre. Vindo apenas num culto de domingo, ou frequentando uma reunião de célula. Eu não estou falando de coisas ruins, estou falando de coisas boas. É importante você estar aqui no domingo. É 10 que começa o culto, né? 10, né, da manhã. 9h30 a gente está orando, né? Não é 10h30, nem 11. Ah, tá. A gente não ouve falar a Deus nessa hora, né? Mas mesmo chegando às 9h30 para orar, a gente não pode achar, nós não podemos imaginar, que apenas fazendo isso, está tudo certo. Eu não preciso fazer mais nada. Às vezes a gente se acomoda, e a gente recebe algo sólido aqui no domingo, através da vida do apóstolo João, dos pastores e irmãos que oram por nós, que liberam palavras. É importante, mas entenda, irmão, se isso não for sustentado e renovado por uma busca diária, por um compromisso diário com o Senhor, com a palavra, com oração, com adoração, vira uma cisterna rota. A gente transforma o culto, que é uma grande bênção, numa cisterna. Tudo que a gente recebe de bênção aqui, veja, a água que entrava, que caía e entrava na cisterna, era uma água boa, não era uma água ruim. A água era boa. O problema é que ela se perdia, é que ela ia pelo buraco, é que ela ia indo embora. Eles não conseguiam reter e ela ia se misturando com a sujeira. O que é a sujeira? É aquilo que nós vivemos durante a semana. Aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. É a fechada no trânsito. É o WhatsApp da sogra. É o churrasco do cunhado. Sabe essas coisas? Carnais? Vai se misturando a água que a gente recebeu. E a gente não percebe às vezes uma coisa.
A gente tem falhado, não aqui, nesse dia, ou em dias pontuais, muitas vezes, e eu falo por mim, a gente tem falhado no nosso relacionamento diário com Deus. No nosso relacionamento diário com a palavra. No nosso relacionamento diário com o Espírito Santo. Todos os dias, todos os momentos. E a gente começa a agir como se isso não fosse tão importante. Sabe, irmão, cisternas, num certo nível, parece uma boa solução. Vou dar alguns exemplos aqui de cisternas. Primeiro deles, o culto, que a gente está falando. Culto pode ser uma cisterna. Não, pastor, o culto é santo, sagrado, a gente vem aqui e tal. É uma bênção, irmãos, é preparado por Deus esse momento. Mas se eu não armazeno, ou aliás, se eu não renovo aquilo que eu tenho recebido, todos os domingos aqui, ou todas as quintas, sábados na célula, aquilo se torna uma cisterna, vai se perder. É bom, mas vai se perder. Mas tem outras cisternas. Por exemplo, a família. Quantos aqui acham que família é uma bênção? Quantos aqui acham que família é plano de Deus? É bom, não é? Mas aí a pessoa cria uma cisterna, que se chama família, e ela até enche com uma água, que é uma água boa. Ele abençoa a minha família, a sua família. Olha, a minha casa, eu já ouvi muitas vezes essa frase. Eu vou cuidar da minha família. Passa um ano, o cara está desviado. Por quê? Porque a família não é um manancial. A família se tornou uma cisterna. Por que você não pode se envolver mais com Deus? Não, porque eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa. Mas irmão, você precisa buscar, vai ter uma reunião de oração. E enfim, vai ter reunião de célula. Não, mas eu tenho um compromisso com a minha família. Não, mas olha, vai ter um processo, vai no monte, sei lá. Estou dando alguns exemplos aqui. Ou o pastor chamou para ir no monte orar. Ah, não vai dar porque eu tenho os meus filhos e é difícil para mim deixá-los sozinho. Agora eu comprei uma casa de praia. E a diversão, o lazer é uma coisa importante para a minha família, que é uma bênção de Deus. Mas então eu não posso estar orando, estar sempre presente, porque afinal de contas eu tenho que ir lá e levar a minha família. Família é uma bênção, inclusive, pastor, todas as noites a gente ora junto, e eu oro pela minha família, e eu abençoo a minha família e tal, e a minha família, e a minha família. É uma bênção? Mas se a gente não tomar cuidado, vira cisterna. Nada, irmãos, nada pode tomar o lugar na nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Nada. Jesus falou, aquele que não abandonar pai, mãe, irmão, essa turma toda, por amor a mim, não é digno de mim. Você fala, Jesus estava mandando os caras sair de casa? Não. Jesus estava mostrando que a coisa mais importante que existia não era aquilo, apesar daquilo ser bom. Era o relacionamento com Ele. E isso se torna uma cisterna. Porque é mais cômodo. Vou voltar para o culto. Hoje eu não vou no culto não, por quê? Vou ouvir online. Afinal de contas, o importante é receber a palavra. Irmãos, eu gosto, aí é o meu lado carnal, tá? Vou confessar um pecado para os irmãos aqui. Quando tem alguma coisa e a pessoa fala para mim, como é que foi lá o culto? Vira a chave dentro de mim. Falo, rapaz, você perdeu. Confesso que é o meu lado carnal, tá? Só para fazer o irmão sentir vontade. Falar assim, você não estava lá. Por dentro assim, confessando o pecado aqui, eu falo, bem feito. Você devia estar aqui. Irmãos, nada compra o ambiente. Mas eu ouço depois a palavra. Ouça 250 vezes a palavra, depois de terminar o culto aqui. Principalmente a do João. Ouça. Mas nada muda, nada substitui o ambiente, o local, a presença de Deus aqui. Você não vai ter isso na sua casa. Você vai ouvir, você vai talvez meditar melhor, até às vezes, talvez até melhor do que no culto aqui. Tem gente passando, que tem alguém fala do seu lado. Mas o fato é que existe algo, existe um rio correndo. E o rio não passa, até onde eu sei na Bíblia, não passa pelo YouTube.
Tem um firewall lá que o Jefferson instalou na saída da transmissão aqui, ó, que o rio de Deus está aqui, ele bate lá, ele bate no 5G e para, não vai. Mas a gente transforma algo que é muito bom, que é a palavra, em cisterna. E sabe o que acontece? Passa um tempo, eu já nem estou ouvindo mais, ou aliás eu estou ouvindo só o que eu quero. Não é bom ouvir o que a gente quer? Ai, estou triste, vou ouvir uma palavra, colocar um título aqui no YouTube: a alegria do Senhor é a minha força. Ele esquece que ele está triste porque ele pecou, porque ele fornicou, porque ele viveu na pornografia, porque ele brigou com a mulher, porque ele chutou o cachorro. Mas aí, não, o Senhor vai trazer eu vou ouvir uma palavra. E sabe o que é o pior? Depois que ele ouve a palavra que ele quer, ele se sente bem. Ai, a palavra me renova. Renova nada. Isso é cisterna. A palavra que foi ministrada é bênção, não tenha dúvida. Mas quando a gente não entende que nós precisamos estar conectados na fonte, e busca diária, estar na presença de Deus fala de quebrantamento. Fala de muitas vezes você se dobrar, se ajoelhar, se derramar na presença de Deus. Permitir que o Espírito Santo chame a gente daquilo que nós merecemos ser chamados. Quantas vezes a gente não vai para a presença de Deus cheio de razão, e você ouve, e não, sinceramente, e você vai para a presença de Deus cheio de razão, e o Espírito Santo fala: você está errado, você tem que mudar, você tem que se arrepender, você tem que voltar atrás. Mas como é precioso isso. Mas quando a gente só ouve o que a gente quer, vira uma cisterna rota. Vou repetir: cisterna é uma coisa até que boa, emergencial. Eu tenho aqui, eu posso pegar dessa fonte, amém. Mas não transforme, não substitua pelo manancial, não substitua pela fonte, não substitua pelo lugar onde o rio, onde o manancial de Deus está passando. Eu não posso fazer isso. Por isso eu preciso me renovar diariamente. O meu trabalho é bom? Crente tem que trabalhar, pagar as contas em dia, ter o nome limpo, aquela coisa toda. Dar o dízimo, oferta, importante. Ponto é o seguinte: o trabalho que é bom, que é preparado por Deus, que você deu testemunho na célula, que você falou que Deus abriu a porta e tal, e contou toda aquela história, que você foi no processo seletivo, aquela coisa toda, pode se tornar uma cisterna na sua vida, quando ela te afasta da presença de Deus, quando ela te afasta da comunhão com o Espírito, quando ela te afasta daquele ambiente que protege aquilo que o Senhor tem derramado. Entenda, cisternas podem ser coisas boas, só que o problema é que isso vai se misturando. Isso vai se misturando. E aí eu vou abrir um pouco o leque, porque eu estou falando de coisas da igreja, espirituais. Vamos abrir o leque. Cisternas podem ser coisas boas também, que acontecem do lado de fora, que não tem nada a ver com o espiritual, ilusões, sonhos pessoais. Por que você está tão empenhado, irmão? Porque eu estou em busca do meu sonho. Cisterna. É legal acontecer coisas boas na nossa vida, poder fazer uma viagem, comprar um carro, levar minha família num restaurante, é bom, acho que é bom, puder faça. Mas a razão da minha vida tem que ser o Senhor, nada pode tirar isso, nada pode substituir isso, absolutamente nada. Nada pode substituir a minha busca diária, nada pode substituir a minha comunhão diária com o Senhor. Eu me dobrar diariamente diante da presença dEle. Eu quero muito o Espírito Santo. Olha, eu fui lá, olha que poderoso, ok. Mas como é que foi a tua semana? Quando você chegou segunda-feira na tua casa, começou o teu dia, como é que foi o teu dia? Você separou um dia para buscar o Senhor, um momento do seu dia para buscar o Senhor, para se dobrar, para ler a palavra, para jejuar, para orar. Está corrido, mas olha, eu dei uma orada lá. Dei uma orada lá. Como é que foi? Senhor, abençoa o meu dia, em nome de Jesus, tira todos os inimigos do meu caminho, as pestes do meu trabalho. Às vezes é assim a nossa busca. Irmão, sabe uma coisa que eu tenho sido incomodado pelo Senhor?
e eventualmente a gente faz, mas eu tenho sido incomodado de uma maneira sintomática. Eu não estou falando isso como doutrina, tá, irmãos? Você avalia no teu coração. Mas a gente tem que ter um culto diário na nossa casa, com a nossa família. Ou pelo menos um culto semanal com a sua família. Sua família é cisterna, mas ela tem que entender, a sua família é uma bênção, mas ela tem que entender que se o manancial não estiver ali, se vocês não estiverem ali buscando a presença de Deus todos os dias, ouvindo o Senhor, aquilo se torna uma cisterna. Então o que a gente faz? Em vez de eu idolatrar minha família, eu adoro ao Senhor, na minha casa. Uma coisa que eu tenho incomodado. Estabeleça um dia para fazer um culto com a sua família. A gente estabelece data de viagem, a gente estabelece data de férias. Não é verdade? Não é bom planejar férias? Quem aqui vai sair de férias no final do ano aí, em algum lugar? Pensam, né? Você planejar, planeja um culto com a sua família. Planeja um culto com a sua casa. Mostre para os teus filhos a importância de buscar o Senhor. Mostre para os teus filhos que o Senhor é mais importante do que você na vida deles. Mostre para a tua esposa, para o teu marido, que o Jesus é mais importante do que ele na sua vida. Eu amo a minha esposa, amo de todo o coração. Amo meus filhos, amo, dou minha vida por eles. Mas eles não são mais importantes que o Senhor na minha vida. Porque senão, esse amor pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha família, pelas coisas que são do cotidiano, que são importantes, se tornam cisternas na minha vida. Até o amor. Até as coisas boas. Eu sei, irmãos, que é um ponto delicado. Quando você fala da família, o cara fala, não, mas família para mim é sagrado. Deus também pensa assim. Mas entenda, isso pode se tornar uma cisterna na nossa vida. E a gente acha, por exemplo, eu chego aqui no domingo, tem um momento de adoração. A gente acha que a adoração é isso aqui, né? É importante esse momento. Coisa boa, é importante. Os irmãos vêm aqui, se preparam, tem um ambiente na igreja, isso é maravilhoso. Mas a adoração não começa aqui. A adoração não começa no momento que alguém dá uma paletada no violão ali e dá um acorde para você cantar junto. A adoração começa na sua casa. A adoração começa no particular. Mateus capítulo 6, Jesus falou, quando você for orar, quando você for buscar a presença do Pai, entra no teu quarto, entra lá, o teu Pai que te vê em secreto te responderá em secreto. Mas por que eu estou falando isso? Parece que Jesus só quer que a gente busque no quarto, não. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, enfatize, priorize os momentos na presença do Pai. Priorize esse momento. E quando você vier aqui no culto, quando você estiver no momento de adoração, vai ser consequência daquilo que você já faz. Você não vai vir aqui para beber o primeiro copo d'água. Você vai vir aqui para beber mais um. Entende? Porque você já está bebendo a semana inteira. Porque você já está buscando a semana inteira. Você já está orando a semana inteira. Você já está adorando a semana inteira. Pastor, mas eu sou desafinado. Aquilo que a gente estava falando, né, Binho? Desafinação. Pastor, sou desafinado, não sei adorar. Sabe sim, porque a adoração vem do coração. Adoração não significa que você tem que cantar no louvor. Amém, irmãos? Inclusive, assim, se você estiver pensando, faz o teste, né? De cantar e depois se ouvir. Talvez ali o Senhor já fala, o seu chamado é outro. Isso é sempre um tabu, né? Você chegar para o irmão fala assim, eu tenho vontade de cantar no louvor, né? Às vezes ele vem assim, eu tenho vontade de cantar. Você já fala, então, irmão. Como diz o bispo Luiz, a adoração é aqui, ó. A adoração começa na tua casa, começa na tua busca diária, começa no teu compromisso com o Senhor, diariamente, todos os dias. Não é um dia, um domingo, um momento, 40 minutos, 20, 30, é todo dia. É estilo de vida. É igual perdão, quando Pedro pergunta para Jesus assim, Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7, aquela história toda. Jesus, não, aumenta a conta aí. Mas Jesus está falando de um número também? Não. Jesus estava dizendo, é um estilo de vida.
Adoração é estilo de vida. Então, eu venho aqui e esse momento que é maravilhoso pode se tornar o quê? Uma cisterna. Porque aí eu só consigo sentir a presença de Deus. Eu só consigo sentir alguma coisa se tiver uma música legal, se ninguém estiver desafinado, se tiver todo mundo bonitinho, se não tiver ninguém gritando do meu lado, se não tiver ninguém isso. Você percebe? A gente vai colocando condição, e condição faz a fonte virar cisterna. Cisterna. Bom, mas aí o Senhor diz o seguinte: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E essa fonte representa a presença que restaura diariamente a nossa vida, que renova diariamente a nossa vida. Sabe, irmãos, essa ideia da fonte de água viva, ela é tão importante que Jesus cita essa forma de Deus trabalhar diversas vezes. Tanto Jesus quanto o próprio Novo Testamento. Vou dar alguns textos aqui. João capítulo 4, nós vamos ler o verso 10, 13 e 14. Diz assim: Jesus respondeu-lhes: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele haveria dado água viva. Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Percebe qual é o padrão de Deus? Eu não vou entrar no contexto aqui da história dele com a mulher samaritana, mas qual é o padrão de Deus? Você está bebendo dessa água? Você está bebendo dessa fonte? A mulher ainda argumenta: olha, essa fonte aqui quem cavou foi o nosso pai Jacó, uma fonte muito boa e tal, um poço muito bom e tal. Jesus fala: então, mas se você beber da água que eu te der, você não vai voltar a ter sede. Porque aí Jesus não está mais falando do poço, Jesus está falando dele. Então tem coisa que a gente bebe e a gente volta a ter sede. E a gente bebe e a gente volta a ter sede. Quando eu entro no rio, a minha sede é constantemente saciada. Constantemente. Quer ver um outro texto? João capítulo 7, no verso 37. Ora, no último dia, o grande dia de festa, pôs-se Jesus em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Do seu interior correrão rios de água viva. O que isso demonstra? Quando fala do seu interior, primeiro eu tenho o Espírito Santo, então há uma ligação. Não tem um manancial aqui, quando eu estou na presença de Deus, eu entendo que eu tenho o Espírito. Não tem uma fonte lá, uma cisterna, aliás, que eu preciso ir lá buscar e de vez em quando tomar aquela água, e aquela água suja. Não, eu faço parte daquilo. Aquilo se integra na minha vida. Aquilo faz parte de mim. Fala: no seu interior correrão rios de águas vivas. Agora, sabe qual que é o problema? É o caminho que a gente tem que percorrer até a fonte. Fala para o teu vizinho assim: a cisterna é mais perto de casa. Fala para o outro lado: para ir até a cisterna eu preciso correr menos. Fala: eu me canso menos. Fala: é mais fácil. Fala: na fonte eu preciso atravessar a cidade. Fala assim: na fonte eu vou precisar matar uns leões no meio do caminho. Fala: na fonte eu vou ter que enfrentar uns demônios na jornada. A cisterna está aqui. Você fala: ah, pastor, é muito mais fácil a cisterna. É verdade, só que ela suja. Só que ela vaza. Agora o que Deus quer? Deus quer que você beba da fonte. Apocalipse capítulo 7 diz: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. Ele vai te guiar para essa fonte. A fonte não é somente, não retrata somente esse relacionamento domingueiro com o Senhor. É um relacionamento diário.
E sabe o que a Bíblia diz? Quando você pega a igreja primitiva, eles entendiam isso. Atos capítulo 2, lá no verso 46, o texto começa dizendo assim: diariamente. Fala para o teu irmão assim: diariamente. Aí olha como continua: perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas o texto começa: diariamente. Não era assim: olha, vai estar na igreja lá, né? Vou, legal, se vê lá. Diariamente. A igreja primitiva, ela tinha uma conotação de família. Todo mundo, eles tinham tudo em comum, era tudo junto. As finanças eram juntas, as famílias eram juntas, era tudo junto. Então diariamente tinha culto. Tem culto diariamente na tua vida? Pergunta para o teu irmão e fala: tem culto diariamente na tua vida? Fala para ele assim: a sua igreja funciona todo dia? A sua igreja, estou falando de você, tá? Não estou falando do verbo, não. Fala para o outro lado: a sua igreja abre diariamente? Cadê os caras que falam que o Neil Jefferson falou: eu sou igreja? Cadê a turma do eu sou igreja agora? Eu sou igreja, mas só funciona de domingo, né? Eu sou igreja, mas só funciona em datas especiais. Eu sou igreja ou não sou igreja? Se eu sou igreja, tem que abrir. Se eu sou igreja, na minha casa, tem que ter relacionamento com o Senhor. Se eu sou igreja, tem que ter busca diária. Atos capítulo 5, verso 42, começa assim: e todos os dias, repita comigo, todos os dias. Ele continua: no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Todo dia, toda hora, sem parar. Lembra? É todo dia, todo dia. Deus espera que a gente volte para essa dimensão. Irmãos, a gente tem bebido nesses dias uma água de uma fonte que está jorrando. Está jorrando, está jorrando, jorrando. E parece que quanto mais a gente bebe, mais jorra. É impressionante isso. Você já viu aqui cavar poço artesiano? É um negócio absurdo. Você cava lá, você chega na pedra onde está passando o manancial. Irmão, a água jorra. Quando você encontra o manancial, a Bíblia diz: o seu interior fluirão. Significa que vai jorrar o rio de Deus, que vai jorrar a presença de Deus. E não vai jorrar aqui, vai jorrar onde você estiver. Interessante, a gente está vivendo um momento tão importante com os jovens aqui na igreja, tão maravilhoso, eu me alegro tanto. Esses dias, acho que foi sexta-feira, a Dana, minha filha, tem 14 anos, ela foi num aniversário, na verdade foi comemorar o aniversário de uma amiga da escola, num shopping lá perto de onde a gente mora. E ela falou para mim assim, veio em casa contando, falou: pai, eu estava lá, no Espoleto, para pedir um macarrão, e de repente Deus me deu uma palavra para uma moça que estava no caixa, 14 anos. Irmãos, eu tenho quase certeza que ela busca mais do que eu. Eu falei: e aí, como é que foi, filha? Ela falou: olha, eu cheguei, eu senti, ela começou a contar para mim aquela história, e eu fiquei pensando: olha, está jorrando o rio de Deus aí, tem fonte jorrando o tempo inteiro. Ela estava no Espoleto, num shopping, no aniversário, e Deus estava lá. Então, irmãos, a gente não pode ter essa mentalidade de que Deus só está aqui de domingo, não. Onde você estiver, o manancial está correndo, o rio está correndo, está fluindo. Então nós não podemos beber em cisterna, ficar se alimentando de pequenas coisas, de pequenos pingos, não. Tem um rio, Deus quer que você entre no rio. Tem um manancial, Deus quer que você flua no manancial. Então para de cavar poço onde você não precisaria ter cavado.
Para de se contentar com aquilo que está próximo da sua casa, que está fácil para você, que é simples. Ah, isso aqui é mais fácil. Ah, isso aqui é melhor de eu fazer. Não. Corra até a fonte. Onde está o manancial? O manancial, Deus está pedindo que eu acorde 3 da manhã, todos os dias. Então acorda. Deus mandou eu fazer um jejum, então faça. Onde está o manancial? O manancial está ali, então eu vou correr lá. O Espírito Santo me direciona para o outro lado, eu vou lá. Ah, mas aqui é mais fácil. Mas aqui não é o que Deus quer. Deus quer algo mais. A gente tem que se perguntar, estamos buscando diariamente o Senhor? A fonte de água viva? Ou a gente está se contentando com a cisterna? Tem muita gente que reclama da sua vida espiritual. Ai, pastor, não sei, estou sentindo um vazio. Estou sentindo uma coisa assim, ai, não sinto mais a presença de Deus como antes. Irmão, do que você está, de onde você está bebendo? Da fonte ou da cisterna? Se você está bebendo da cisterna, chega uma hora que a água vai ficar com gosto de barro. E pior do que isso, a água vai acabar. Agora, se você bebe da fonte, não tem como você reclamar do teu relacionamento com Deus. Toda vez, eu vou falar da minha vida, que eu percebo que eu não estou mais fluindo em algo que eu fluía, que eu não estou mais sentindo o que eu sentia, eu começo a perceber que eu estou bebendo de alguma água que está no lugar errado. Para mim funciona. Eu começo a desconfiar, falar, tem alguma coisa, eu nunca levo para Deus isso. Senhor, o que o Senhor fez? Uma vez a gente foi numa oração, e tinha um irmão que falava assim, ó Senhor, desperta tu que dormes. Jefferson lembra disso, né? Desperta tu que dormes. A gente ali estava quase dormindo mesmo, mas o Senhor não. Está sempre ligado a mim, irmãos, nunca ligado aos outros, nem ao Senhor. Está sempre comigo a bola. Nunca com Deus. De que fonte você tem bebido? De que fonte nós temos bebido? Será que você não tem construído cisternas de prazeres momentâneos? De coisas que te agradam? Cisternas de coisas legais para fazer? Cisternas de hall de amizades que não agradam ao Senhor? Cisterna de fazer aquilo que agrada a sua carne? Tem gente, não aqui, que constrói até cisterna para pecar. É a cisterninha do pecado. Ele constrói a cisterninha, bota uma água podre lá, cheia de mosquito da dengue, e bebe daquela água e fala, mas é tão bom, pastor. E começa a desviar. Então a decisão não está com Deus, a decisão está na nossa mão. Quanto você tem investido no teu relacionamento com Deus? Quanto você tem investido em buscar o Senhor? Quanto você tem investido na tua adoração? Ai, pastor, a grana está curta, eu não consigo comprar um violão. Não é o violão. É você. Quanto você tem investido em jejum? Quanto tempo você tem investido em palavra? Quanto tempo você tem investido em comunhão com o Espírito? Quanto tempo você tem gastado em ouvir o Espírito Santo? Não chegar na presença de Deus igual uma matraca. Parece aquelas maritacas que tem na estância. Deus está tentando dizer algo para você, mas você não está nem aí para ouvir. Gaste tempo ouvindo. Senta lá, ouve, fala, Senhor, fala comigo. Uma vez o irmão fez, muitos anos atrás, o irmão veio falar comigo, eu não consigo sentir a presença de Deus quando eu estou orando, eu não consigo ouvir de Deus. Eu falei, irmão, faz uma coisa então. Você está falando demais. Ele falou, você entra no seu quarto, senta na cama lá, puxou uma cadeira, ele ficou olhando para mim, falou, uma cadeira? Eu falei, puxou uma cadeira, põe na sua frente. Falou, Senhor, senta aqui. Vamos conversar. E conversar é diálogo. Você fala e você ouve. E muitas vezes ouve o que não quer, tá? Tudo bem? Não vai ficar chateado? Aliás, é muito provável que a gente ouça o que a gente não quer ouvir. E Deus é legal que Ele usa até umas palavras legais para falar com a gente, né? Deus, assim,
Às vezes eu merecia ser xingado, mas Deus nunca me xingou. Ele me falou com amor, assim. Eu entendi que eu merecia ser xingado. Então, senta e ouça ao Senhor. Fala, Espírito Santo, nós estamos aqui, eu e o Senhor. Nós precisamos conversar. Eu preciso te ouvir. Aí eu fiz isso um dia, pastor. Fiquei lá e não ouvi nada, só ouvi a cadeira. O que eu faço? Dia seguinte, pega a mesma cadeira e põe lá. Fala, Senhor, continuei não ouvindo. Eu quero ouvir a tua voz. E ouça, você vai aprender a ouvir o Espírito Santo, irmãos. É um exercício. Até a gente aprender a beber da água da fonte. Sabe um bebezinho? Eu lembro quando a Cibele teve, a Dani, a enfermeira, veio no hospital, né, no quarto, dizer para ela como é que ela tinha que fazer para a Daniela mamar no peito. Falar, olha, ela no começo ela nem sabe como é que faz. Então você tem que segurar a cabeça dela. Você tem que, vai lá, põe o bico do peito na boca dela. E segura, e vai. E ela vai virar, e não sei o quê. E foi explicando para ela. Irmãos, ela não sabia, nasceu, não sabe. Às vezes a gente nem aprendeu a ouvir o Senhor. Então senta e aprenda. Beba da fonte. Fica lá, até ouvir. Até sentir. E se eu não sentir nada, Deus não está ali? Não, Deus está. Sei que não está sentindo, Ele continua estando lá. Mas bebe uma vez, bebe outra, e vai na fonte todo dia. Fala, eu vou beber água, eu vou beber essa água, eu vou beber essa água. Uma hora você vai se encher. Agora para de viver em cisterna não retém água. Deus tem um rio para a sua vida. Amém? Fala para o teu irmão assim, Deus tem um rio para você. Fala, um rio de água viva. É mais do que só isso aqui, irmãos. Embora eu creia que o Senhor vai se manifestar no meio da igreja, e como tem feito, de uma forma como nós nunca vimos. Esse tempo está chegando. Mas é mais do que isso ainda. É mais do que apenas um culto onde todo mundo chora, onde todo mundo sente, onde todo mundo tem visão, onde todo mundo tem palavra. É mais do que isso. É diariamente. Perseveravam, unânimes, diariamente, todo dia, todo momento. Eu quero terminar dizendo isso. Deus está te chamando de volta para beber na fonte. Talvez eu falando aqui você tenha identificado algumas cisternas na sua vida. E eu vou repetir, irmãos, para fechar. A água que a gente enche a cisterna muitas vezes é boa. Mas ela se mistura com o barro. De algo que não tem busca, que não tem perseverança. De algo que tem comodismo. E a gente vai bebendo aquilo. E a gente vai se alimentando de barro com água. E Deus quer te dar água limpa, pura. Diariamente. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tudo em Deus se renova a cada manhã. As revelações que você recebe do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra que você recebeu aqui hoje se renova a cada manhã. A palavra que você recebeu semana passada se renova a cada manhã. Mas para isso eu preciso estar na fonte. Amém? Eu preciso estar na fonte. A água precisa passar. Quem já viu aqui aqueles vídeos de garimpo? Já viu? Não estou dizendo que garimpo é legal ou ilegal, não é disso que eu quero falar. Mas o cara passa uma peneira. E quando ele passa a peneira, não vem um monte de barro. E aí o que o cara vai fazendo? Ele põe aquela peneira no rio e vai passando a água e ele vai fazendo assim. E vai ficando o quê? Só o ouro. Vai ficando só o que é puro. O rio de Deus vai passando, nossa vida está cheia de barro, está cheia de sujeira, está cheia de coisa que a gente trouxe do mundo, cheia de porcaria, cheia de pecado, e a água vai passando, vai lavando, vai passando. Cada vez que a água passa e Deus te chacoalha, vai ficando mais puro, até que daqui a pouco brota uma pedrinha lá, pup. Você fala, rapaz, isso estava aqui. Aquilo que Deus falou comigo ainda estava aqui. Eu achei que já tinha se perdido. Eu achei que aquela palavra que eu recebi não servia mais. Eu achei que aquela palavra não valia mais. Mas ela estava aqui ainda. Por quê? Porque você foi para a fonte. E aí você passou a água. E ela se renovou. E o barro foi embora. E ficou o ouro.
Vai ser assim na tua vida. Vai ser assim na tua vida. Beba da fonte. Beba da fonte. Beba da fonte. Beba da fonte. Não beba da cisterna. Beba da fonte. Dá trabalho? Dá. Vai te cansar? Vai. Vai te custar? Vai. Tem preço a pagar? Tem. Mas vale a pena. Amém? É mais fácil beber da cisterna, mas é melhor beber da fonte. Sai da cisterna do pecado. Uma hora eu resolvo isso aqui na minha vida. Não, resolve hoje. Uma hora eu mudo isso aqui, mude hoje. Vai dar trabalho? Vai. Vai respingar para todo lado? Vai. Mas vale a pena. Amém? Tem um rio de Deus nesse lugar. Tem um manancial de Deus fluindo nesse lugar. Fluindo através da sua vida. Amém?